Fala galera, muito bem-vindos, muito boa noite. Meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o programa da Romasex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todos. Então, gente, estou muito feliz. A apresentadora está um pouquinho doente, mas a gente vai entregar tudo mesmo assim. Então, não liguem para essa voz de Vera Fischer. E hoje estamos com um convidado muito especial, que eu já vou falar dele hoje. Só que antes disso, eu quero falar da nossa publi. A publi de hoje é sobre o Jungle Studio. Eu quero falar um pouquinho sobre ele, porque o Jungle Studio, gente, eu fiz um ensaio lá. Olha só que foto maravilhosa, bafônica. Onde eu já tinha feito 2 ensaios e sabe aquela coisa de eu não saber fazer o carão e ficar me cobrando e, eu não sei fazer. E você só consegue começar a gostar das últimas fotos. Então, todas as primeiras fotos você não gosta, vai gostar só das últimas fotos, porque é como você vai se travando ou se cobrando. O Júlio, além de ter sido um namoro desde quando eu falei, eu quero fazer um ensaio com você, porque eu comecei a ver as fotos dele e tal. E aí ele criou o Jungle Studio, que é um lugar muito lindo, cheio de plantas, estiloso, num lugar incrível de São Paulo, com uma vista linda. Então, assim, o Jungle Studio já é incrível, e aí ter o Júlio com um olhar super sensível, porque assim, eu toda hora falava pra ele, mas eu não tô pronta ainda, eu preciso emagrecer, eu preciso me queimar, preciso fazer o bronzeamento, eu preciso não sei o quê. E ele falava, tá bom, o ensaio é seu, eu vou te esperar, mas assim, qual que vai ser a sua perfeição, né? E aí ele foi esperando, e foi igual um namoro, gente. Depois eu fui ver, deu 6 meses, desde que eu falei, eu quero fazer o ensaio, até o dia que eu falei, tá bom. E ainda não era o dia que eu tava pronta, mas foi o dia que eu consegui, através das fotos dele, curtir o ensaio do começo ao fim, desde a hora que eu cheguei. Essa era a roupa que eu cheguei lá, não era a foto que eu pensei, a roupa que eu achei que eu ia fotografar. Mas tinha a questão do meu seio, que ainda tá com a cicatriz, enfim. E o Júlio tem um olhar maravilhoso, então assim, valeu muito a pena, e eu acho que todas as pessoas merecem e devem fazer um ensaio para se conhecer mais, para se gostar mais. Ontem ele me mandou as fotos, eu falava assim, nossa, eu vou dormir me achando. Né? E ele falou assim, é para dormir se achando mesmo, porque as fotos estão de babá. Essas são só nem 10% das fotos, mas as fotos que dá para mostrar aqui também. Porque aí eu fui me soltando, então assim, não é sobre o carão, é sobre o quanto ele me deixou à vontade, e eu gostei das fotos desde a primeira. Então é isso, a gente criou uma parceria, né, para você fazer o seu ensaio intimista com Júlio Leão, lá no Jungle Studio. Você fala para ele, vão no Instagram dele e fala, eu vi pelo podcast da Romasex, então tem o cupom ROMA10, você vai ganhar 10% de desconto nesse ensaio, então vale muito a pena, gente. Já vão lá no Instagram dele, @julioleão.visualpro. E sigam também o Jungle Studio. E é isso, agora sim, já vamos falar com com quem? Hoje o meu convidado com o Mário, aquele Mário. Muito bem-vindo, Mário. Olá! Queria, antes de mais nada, agradecer o convite, agradecer a você, ao podcast, a todas as pessoas que vão nos ouvir e assistir. Eu vou pegar a sua apresentação, que a apresentadora estava fazendo a publi. Mas, gente, aquele Mário, ele é o ator que acabou de ganhar o prêmio do mercado erótico, melhor ator pornô, de 2024. Ele é mímico, bufão, performer adulto e ativista, formado em artes cênicas, artes visuais e pós-graduado em desenho animado, desenvolve produções de conteúdo adulto focado na pornografia alternativa e afetiva. E esse assunto me interessa muito, com reflexões poéticas e estéticas sobre sexualidade e outras masculinidades, buscando a criação de um corpo sensível que possibilite maior conexão com o prazer dentro e fora da cena. Muito bom. E aí, Mário, como que como que você entrou nessa vida? Conta um pouquinho pra gente de você, assim.
Bom, assim como você apresentou, né? Eu venho do universo das artes. E sou formado em artes cênicas há mais de 20 anos e pesquiso máscara, pesquiso o corpo através da mímica, da dança. E a partir daí eu fui fazer burlesco. E por conta desse movimento, eu acabei sendo chamado para ensinar interpretação para atores pornôs em filmes com história. E é isso que eu digo, bom, me interessa fazer isso também. E comecei a fazer produções adultas como ator, né, sendo chamado principalmente pela Sexy Hot, por conta dessa facilidade de interpretar. Mas eu também sempre fui muito ativo na ideia de criar algo que fosse um olhar pessoal, que eu acho que as artes passa por isso, né? E desenvolvi o que hoje chamo de conteúdo afetivo. E é o modo de produzir que eu faço dos conteúdos, não só dentro de uma perspectiva artística, mas até um amador, para mim, ela passa por esse lugar de afeto. E é isso que sempre me interessou dentro da produção. E hoje você só trabalha com isso ou ainda trabalha com artes cênicas? Hoje eu basicamente o que eu mais faço é o conteúdo adulto, mas vez ou outra eu tô por aí, em algum teatro em cartaz, vez ou outra eu tô fazendo uma performance dentro de algum lugar, ou de uma galeria, ou de eventos. Trabalhei muitos anos na rua. Hoje é porque as coisas modificaram muito e a rua, ela parou um pouco de ser interessante, né? Porque, imagina, eu trabalhei na rua no início dos anos 2000, ali, muitos anos. Rodei a América Latina, um monte de lugares, e eu passava chapéu. Então as pessoas davam dinheiro ali. Hoje, com Pix, com todas essas coisas, as coisas ficam muito mais difíceis, né? Sim. Inclusive a própria condição hoje financeira das pessoas que estão na rua, elas estão é outra. Então, virou porque eu faço hoje mais o conteúdo adulto e vez ou outra eu tô ali entre a performance e o teatro. Não, eu assisti uma peça, até você falou de teatro, A História do Olho. A História do Olho, Janaína Leite. E assim, eu fiquei muito, muito, muito impressionada. Eu amei o convite que o Renan, Mestre Cruel, que já veio aqui no podcast também, fez. E aí eu fui lá ver e falei, gente, Renan, obrigada, porque foi realmente impactante. E é de uma galera que trabalha com o mundo adulto também e tá fazendo a peça contando sobre a história deles. Isso é muito legal. Tem muitos artistas interessantes ali. Destaco o André Medeiros, tem um trabalho performático incrível. Fez agora há pouco tempo um projeto que chama Sem Fetiches, onde ele compilou dentro não só de vídeo, mas também de um livro, também da fotografia, e Sem Fetiches. E assim, tem coisas que a gente nem imagina que existe e como fetiche e tá lá, assim. A Janaína, que já é uma pessoa já de muito tempo, faz parte do grupo de C9, então são pessoas que eu conheço de muitos anos atrás ainda, de festivais de teatro e tudo, então... E aí eu, assim, inventei agora, tá, essa pergunta, mas assim, com essa peça eu tenho a fala que eles falam sobre... no maior desconforto... Ai, meu Deus. São nos maiores desconfortos que se obtém os maiores prazeres. Né? Porque é uma peça que fala... E isso, pra mim, pegou muito essa frase. Pra mim, valeu as 3 horas de peça. Mas pra ainda mais... enfim. E aí, vou deixar você responder. Você, pra sua arte, pra o que você faz... Você acha que tem um desconforto da gravação ou do prazer, do fetiche? Não sei. Eu acho que assim, quando a gente... eu posso trazer desde uma ideia do campo filosófico mesmo. Eu posso pegar, por exemplo, Nietzsche, quando fala algo muito próximo, dizendo é preciso ter o caos dentro de si para dar a luz a uma estrela bailarina. O que é que ele quer dizer com isso, né? A gente cria a vida, de fato, no desconforto, porque só se a gente vamos pensar numa coisa prática do nosso dia a dia. Ficar de pé já é um ato de muito esforço, de muito desconforto, porque a gente tem a gravidade empurrando a gente para baixo.
Então a gente está ali. Resistir a isso, se erguer, já é um ato de muita coragem. E isso é o que nos permite criar a vida. A vida é criada, a vida não está dada. A vida a gente está todo dia, cada passo que a gente dá, ela vai implicar numa nova existência, num novo fragmento daquilo que a gente vai constituir como vida até a hora que a gente for partir daqui. Então, quando a gente vai para as artes, é o tempo todo sobre isso. A vida já é sobre isso e as artes, ela passa a reproduzir isso com uma lupa. Uhum. É um recorte onde a gente põe ali uma lupa e engrandece algo que poderia passar despercebido para todas as pessoas no cotidiano. E o que é que a gente tem? A gente tem, por exemplo, no meu caso, vou fazer um recorte aqui do conteúdo adulto. A gente tem câmeras, a gente tem pessoas que estão filmando, a gente tem ali um diálogo que precisa ser feito com aquela pessoa e, quer queira ou quer não, por mais que a pessoa diga assim, não, eu faço algo amador, eu só ligo a câmera, o fato de ligar a câmera mudou tudo. Sim. Mudou tudo. É como não precisa nem da câmera, eu vou trazer a ideia de um olhar. Então, às vezes a pessoa está ali transando só ela e a outra dentro de uma sala. É uma coisa. No momento em que eu ponho ela num lugar público, mudou tudo. Mudou tudo. Porque ela vai querer performar. É natural do nosso corpo. Você ficar preocupado com o terceiro olhar que tá fora. Não, então, tem as duas coisas. Eu tô pensando aqui. Porque às vezes quando você é tímido, você tenta apagar o em volta e vou focar aqui no que eu tô fazendo. Isso. Mas quando, por exemplo, já tive uma vez de eu achar que eu estava numa cabine fechada e não, porque não tinha ninguém, de repente tinha um vidro e o cara, Roma Sex, você? Que honra, vou ficar te vendo aqui. Aí eu comecei, caras e bocas. Ai, não sei o que, daqui a pouco o cara, ô Bruna, eu tô aqui. Tipo... E aí foi meio constrangedor e eu falei assim, nossa, é mesmo, né? Porque aí eu comecei a focar só no vidrinho ali e esqueci daqui. Então, tem muitos estímulos, né? Exato, No teatro, a gente... É isso, né? Eu posso... o teatro foi uma base para mim de muitas coisas para pensar a vida. Quando você me fala isso, por exemplo, uma das coisas que fica muito evidente trazendo o olhar do teatro o teatro só acontece porque tem alguém olhando. Uhum. Porque teatro, a palavra em si é lugar de onde se olha. Se é um lugar de onde se olha, é porque alguém está fazendo algo para ser visto. Sim. Então é isso, assim, precisa, não adianta ensaiar se não tiver alguém ali para observar, o teatro não aconteceu. E a gente tem o duplo, né? Tem uma hora que eu tô ali fazendo a cena, eu tô falando o texto, eu tô fazendo a ação que precisa ser falada e tal, mas ao mesmo tempo minha cabeça tá... Bom, será que eu tô falando o texto certo? Será que eu tô debaixo da luz que foi marcada? Escutei um barulho lá atrás, será que caiu o cenário? O que é que tá acontecendo? Então, ao mesmo tempo que você tá fazendo, você tá observando também. Sim. Então, e aí, nessas horas, quando botou um terceiro olhar, a gente tá, de uma certa maneira, ali performando, dizendo, opa! Sim. Aí, qual é o jogo? É não perder a ação, aquele fulano que você tava, e não perder o que tá observando, né? Assim, então, Gente, vocês estão vendo que esse ator, ele já é muito mais poético, né? Olha, eu fiz uma pergunta ele respondeu assim, Nietzsche, entendeu? Mas eu vou ter que fazer a pergunta do pau duro. E o pau duro, né? Também tem essa preocupação, como que é isso? Para manter o pau duro, eu costumo falar que o pau duro é o pau relaxado. Quando você não tá prestando atenção em muitas coisas. Exatamente, olha que bom. Boa perspectiva. Nunca tinha parado para olhar dessa maneira. Eu acho que assim, hoje a gente tem muitas facilidades, né? Porque hoje a gente pode ali tomar um remedinho e tal e resolve num momento de aperto e de desespero. Mas, no meu caso, assim, pessoalmente, da onde eu vou poder falar agora, existe o tesão que vem também do exibicionismo. Para fazer isso, tem que ter um lugar de exibicionismo. Sim. Olha só, me vejam. Olhem para isso aqui. E isso é o que dá o estímulo e o tesão. Porque muitas vezes, não é sempre, gente, né? E acontece, é normal que aconteça dessa maneira. Não tô aqui desmerecendo nem
fulano, esse cano e Beltrano, não é sobre isso. Mas por exemplo, tem vezes que às vezes a questão é muito impessoal mesmo. Tem gravações que a pessoa chega e aí, como é que é? Ponto. Quanto tempo? Ah, tá. Bom, a pessoa tá. E vamos lá e faz. E acabou. Não tem muita. Às vezes não tem nenhuma conversa. Não sei nem. Nunca vi a pessoa na vida. Cheguei lá pra gravar. E a pessoa também não deu oi, não deu nada. Na dela. E de alguma maneira a gente vai ter que ficar ali estimulado. Então, aonde é que eu vou buscar estímulo? Eu, particularmente, vou buscar dentro desse campo da performance, do se exibir, estou me exibindo e tudo mais. Isso é uma coisa. Porque quando a gente tem amizade, tem afeto, tem tudo, e por isso que eu falo que a minha perspectiva é sempre como é que eu posso criar um campo de afeto, mesmo nunca tendo visto essa pessoa. Sim. E aí o que é mais difícil para mim e acho que para a maioria das pessoas é esse acessar a humanidade de maneira genuína, plena, aberta, né? Eu não tô aqui para julgar ninguém. Sim. Eu tô aqui para entender essa outra pessoa que tá na minha frente como ser humano. Não é só um pedaço de carne que eu vou ali tocar e ganhar um cachê no final, né? Tem um humano ali. É muito doido isso. Porque eu também tenho uma fala que eu fico assim, não é sobre sexo, né? Que eu falo assim, não é sobre sexo, nossas festas, quando eu tinha essa... É sobre conexões. Aí eu falava assim, tá, eu tô falando tanto isso, mas quem que eu tô conectando? Não tô conectando com ninguém tá... E aí tava uma coisa, né? As pessoas não... Tem que ter se permitir se conectar e Sim. tal. Porque senão você... não consegue, nem não olha no olho... Né? Não... E aí tem essa coisa também de eu ter um pouquinho, achar às vezes que eu até comecei a pensar nisso recentemente, que talvez eu seja demissexual, que querer ter uma conexão para... E aí, de repente, não, porque aí eu fui lá gravar com o menino e não tinha conexão nenhuma e eu saí apaixonada. Conectou de outro modo, né? Então, hoje eu uso como ferramenta, acho que também, de novo, é o privilégio de ter tido a experiência do teatro e tal. Cada pessoa vai encontrar o seu caminho dentro desse universo do conteúdo adulto, mas o meu foi isso. Hoje eu prezo muito pelo olhar, olho no olho. É importante para mim ter o olho no olho. É importante para mim ter a pele, ter o toque na pele, ter o cheiro, sabe? Sim. Eu falo, né? O nosso maior órgão para acessar o prazer não são os genitais, é a pele, gente. Sim. É o maior parte, todo o nosso corpo é coberto por pele. Então por que eu não vou aproveitar esse lugar? Por que eu vou ficar preso a um ambiente só? Então assim, quando eu tenho o olho, eu tenho a pele, eu tenho o cheiro, eu tenho muitos estímulos que me fazem chegar no pau duro. Sim. E a pessoa, obviamente. Então é o modo de fisgar ali, de trazer, olhar olho no olho, e ali, de repente, eu olho e a pessoa saiu, pronto, acabou. Não tem mais aquela barreira, ela tá me olhando de fato, de verdade. E isso muda tudo. Aí a cena acontece, a coisa acontece, fica lindo, isso fica é muito maravilhoso. bom, né? Porque eu falo que uma pessoa gostosa, como ela faz você se sentir. E ela é livre, ela não sei o quê, e ela também te deixa livre. Então, acho isso é o gostoso, é uma pessoa gostosa pra mim. Sim. Né? Então, tem muita diferença do que o corpo, se falar sobre o corpo, o que é, não, é o corpo padrão, é o peito bonito, a barriga, ou não sei o quê. Não, é como a pessoa faz você se sentir. E isso faz toda a diferença. E aí eu queria que você falasse também sobre... a questão do que você começou a ensinar os atores, né? E de repente você entra nesse mundo. E essa questão mais poética que você tinha contado pra mim no carro, a gente veio conversando. E eu já nem lembro mais. Mas ok, já eu lembro a pergunta. No meu início foi isso, né? Eu fui ensinar a interpretação, disse que quero fazer... Mas olha que inusitado. Meu primeiro vídeo, foi uma experiência com uma criadora chamada Júlia Delarte,
que já era uma performer. Eu já tinha conhecido ela num evento que chamava Pop Porn, que era um evento de pornografia cultural e tudo mais que acontecia aqui em São Paulo. E a gente foi gravar. E olha que maluquice que foi esse vídeo. Era ela e outra moça fazendo um 69 por suspensão. Ela pelo joelho e a outra moça com um gancho nas costas, fazendo um 69. Eu entrava com uma saia preta gigante, umas cordas amarradas na cabeça, fazendo movimento de dança butô, muito lentamente, chegava muito próximo dela e eu ia subindo a saia, muito, muito, muito lentamente, até que ela começava a fazer um oral em mim. E no fundo tinha uma outra menina tocando noise. Esse foi o meu primeiro vídeo. Nossa, sim. Eu lembrei a pergunta, que é sobre você não ser o ator da massa. Isso daí é um exemplo. Esse é um exemplo, esse foi o meu primeiro. Um vídeo sobre suspensão, inclusive o História do Olho tem suspensão. Eles até falam assim, tem 20 minutos de cena, quem não conseguir ver, sai. Né? Que é isso. Não é todo mundo que Sim, consegue ver, que gosta e tal. Tem um universo freak, né? E é isso, hoje a pornografia é o que eu falo. Assim, a gente tem um certo limite, né? Aqui, principalmente no Brasil, a gente tem um limite de múltiplas visões sobre o conteúdo adulto. Porque no mundo a gente tem várias possibilidades, principalmente depois do que hoje a gente conceitua como pós-pornografia, que são conexões com a arte de várias ordens, né? A arte performática, a arte plástica, o próprio cinema, então tem coisas experimentais e tudo. Esse que eu falei do meu primeiro foi um exemplo. Porém, como a gente não tem esse universo muito consolidado aqui no Brasil, aí eu disse, então eu vou precisar, de uma certa maneira, dialogar também com o que o público brasileiro consome, que é o vídeo amador. Só que a gente tem como referência de amador é aquele câmera na mão e um sexo cotidiano, digamos assim. No entanto, isso para mim tirava um pouco do brilho da conexão das pessoas, porque eu ficava vendo, geralmente, a câmera na mão de um homem, onde ele filmava o pinto dele, e diversas mulheres que se diferenciavam, cada uma no seu modo de performar ali. Mas era isso, era um pinto e diversas mulheres. Eu disse, não, eu não quero isso, eu quero uma outra coisa. E eu passei a desenvolver o que eu fui elaborar, que era esse lugar relacional. Então, geralmente eu tenho uma terceira pessoa filmando, porque eu gosto de aparecer junto com a outra pessoa. Eu gosto de mostrar essa conexão, essa relação que está se estabelecendo, desse corpo que passa ali, da onde está essa mão, da onde está o toque no cabelo, da onde está o olho no olho, coisa que eu com a câmera na mão não vou conseguir fazer. Sim. Então esse foi um princípio que eu tive para fazer meus amadores. Geralmente, por ter tido esse privilégio também da animação, do audiovisual, eu fui trabalhando a imagem, né, com um certo cuidado, oferecendo sempre o que eu acho que é bonito e o melhor para quem assina, para quem consome o conteúdo. E, enfim, esse foi o lugar, fora as coisas experimentais que eu continuei fazendo. Sim, e hoje continuo. Até eu falei já, né, mas uma vez eu fui na Love Knox e tava tendo a estreia de um filme da Ed Porn. E eu lembro que eu fiquei extremamente constrangida de ver que a minha referência de filme pornô não tinha nada a ver com aquilo. Como a minha referência era ruim. E olha que eu sou uma pessoa, assim, não sou super consumidora do pornô, mas minimamente como sexóloga, como não sei o quê. Eu falo que eu gosto muito de GIF, de coisinhas pequenas que eu imagino... Sabe? O todo. Eu vejo um clique e eu imagino o todo. Aqueles vídeos muito longos de pornô, geralmente eu acelero, vou lá pra frente. Então eu tenho uma coisa mais... E aí quando eu vejo aquele filme da Ed Porn, eu queria ver ele inteiro. Aí eu falei, tem algo diferente aí, entendeu? Sim. E eu me senti constrangida de falar assim, nossa, como minha referência é podre, eu não estou sabendo procurar, não estou sabendo ver vídeo. Porque eu acho que toda mulher, pelo menos das
que eu, né, na época que eu conversava, elas começam vendo vídeo de massagem. Uhum. E aí, de repente, esse massagista tá transando com ela. Que pra mim era o menos pirocada possível, né? Pelo menos tinha a sensação de, não, é só uma massagem, um cara que tá ali, e aí transforma. Era o que eu conseguia ver. Se for qualquer outro vídeo, E aí, isso é muito diferente. Então, eu acho que mudou muito esse mercado, né? Tá em construção, né? A Edi Porn é uma das referências, são parceiros, eu tenho várias produções com eles também. E assim como tem hoje o pessoal do Evolfit, que é um conteúdo extremamente videoarte, experimental, voltado pro foot fetiche, né? Ou seja, da podolatria, dos pés e tudo mais. Tem sexo ou não, mas o foco é os pés. Tem um próprio pessoal do Kent Club, que já tem um conteúdo mais voltado para algumas histórias sacanas, histórias sujas. É bem pornochanchada, assim, a construção deles. E eu acho que isso é um elemento de alma brasileira. Eu acho que a gente não pode perder isso. Sim. Né? A gente tem que cada vez mais visualizar quem somos, da onde viemos e tal. E aí uma curiosidade, você está falando sobre isso, eu morei num centro de Tantra. A minha casa já teve atendimentos, tinha toda essa questão. Onde que era? Na Vila Mariana. Tá. Achei que era esse daí que era na tribo. Na aldeia indígena foi outra experiência, que foi uma pesquisa sobre palhaço. A gente pode falar dela daqui a pouco. Entendi. Mas enfim, e aí eu sempre tive uma ligação, falei agora de aldeia indígena, da cultura indígena, mas eu sempre tive uma ligação muito forte com a coisa da criação de plantas. Eu gosto de plantas, sempre gostei do meio do mato, lugar arborizado, e passei a criar muitas plantas. E aí eu fui estudar um pouco, né, como criar as plantinhas ali, o que é que tinha que fazer e tal. Só que eu, obsessivo como sou, de repente eu já estava começando a estudar a biologia das plantas, como era a reprodução das plantas masculinas. Aí eu disse, chega, eu só quero criar uma plantinha dentro de casa. Era só isso. Mas uma das coisas nesses estudos que eu fui entender era sobre adubação. E aí eu vou fazer um paralelo com o consumo de conteúdo adulto pra você ver como vai a cabeça despirocada da pessoa. Que ele é muito poético. Geralmente, adubar uma planta é você dar uma multiplicidade de elementos para essa planta. Elementos orgânicos ou orgânicos minerais. Então, o que as pessoas têm como base é aquele NPK lá, que é fósforo, potássio e nitrogênio, sei lá. Uhum. Enfim, e é o basicão. É o que as pessoas têm. Só que aí eu comecei a ver que tinha vários outros tipos de alimentação para planta. E às vezes tinha esse organo mineral, que aí ia ter magnésio, ia ter coisas de outra ordem. E aí, o que era importante para a planta? A variedade. Não fica num elemento só. É variar. É como para nós. A gente não vai comer só... Tudo bem, a gente tem uma base maravilhosa, que é o arroz, feijão, a proteína, beleza. Mas o ideal é você mudar a salada, mudar um legume. Não vai comer só isso todos os você dias. vai mudando, porque isso vai fortalecendo o seu organismo. O consumo da pornografia é a mesma coisa. Você não vai assistir só um tipo de vídeo. Sim. O ideal é que a gente assista desde esse mais tradicional, da pessoa da câmera na mão, também é legal, é um modo. Aí você assiste um outro mais experimental. Aí você assiste um outro que seja mais poético. Aí você assiste um outro que seja de, por exemplo, bondage, de spanking, de porrada. Enfim, você vai ver o máximo que você pode. Porque aí você vai ampliando sua capacidade de ter a experiência sexual. Ou da sexualidade. Com certeza, eu como vinha, né, do meio do swing e via que as pessoas transavam só, e somente só, falicamente, e de repente tem um casal de amigos que praticavam um spanking, uma submissão, lá nesse ambiente eram julgados e tirados da balada, ou desnecessário, e aí eu falei assim, não, gente, vocês é que não estão conseguindo respeitar o prazer do próximo, né? Isso é normal. E aí eu comecei a criar festas com cenas de BDSM, de não sei o quê, pra realmente ir abrindo. E eu costumo falar e repito sempre que o sexo, as pessoas
quando eu vou vender um vibrador e eu vejo aquela mulher resistente, né? Ai, mas eu já me dou tão bem com o meu dedo. Ai, mas... Porque as pessoas têm um medo ou uma coisa que a gente tem que ser fixo, que o sexo em time que tá ganhando não se mexe. No sexo e pro prazer, sim. Mexe sim, porque por que não sentir algo diferente? É só isso que eu peço. Por que não você... Tá, é bom com o dedo? Incrível, que ótimo que você se dá bem bom, com o dedo. Mas testa esse aqui também. Não tô falando que esse vai ser melhor. E nem que esse vai substituir, mas sente algo novo. Por que não? E sente aquele outro, e aí sente aquele esse, lado. e esse, e esse. E aí as pessoas, elas não querem mudar. É igual essa questão de bissexualidade. Você tem que ser rígido. Ou você é hétero, ou gosta de homem, ou gosta de mulher. Mas se você é bi, mas você gosta mais de qual? Não sei. Cada dia que eu acordo é de um jeito. E as pessoas não entendem essa fluidez. Eu costumo dizer assim, um exercício que a gente pode até levar para a vida é, vamos ver qual a capacidade que a gente tem de trocar o ou pelo e, no caso, né? Que é isso ou aquilo. Mas será que se eu disser isso e aquilo, a vida não vai ficando mais interessante? Sim. Não vai se ampliando as experiências na nossa vida? Sim. Então assim, vamos ver quantas vezes a gente diz mais sim do que não. Digo sim. A vida só se faz no sim, gente. Se a gente não disser sim, a gente nem nasce. E aí tem essa coisa, não precisa ser tão rígido. E aí no filme, é isso. Eu fiquei um bom tempo só vendo filme de massagem. Aí chegou uma hora que eu não queria mais. Eu enjoei. E aí eu parei de ver. E aí, de repente, não, deixa eu testar esse aqui, né? Então, é isso. As pessoas, eu sempre busquei muito... nossa, se esse orgasmo foi muito bom, e se eu chegar num melhor ainda, né? Então, até eu tive a experiência, já vou até contar o spoiler, que eu tava contando pra vocês, que eu fui fazer minha primeira collab com um especialista em squirt, que é ele, o Cadu Sem Fôlego, onde ele me desafiou o meu corpo. Tipo assim, foram 3 takes, onde em ambientes diferentes e posições diferentes e relaxamentos diferentes. Porque aí ele falou, depois da cena, do squirt, e aí, você acha que você foi em qual nível de limite, de 1 a 10, nesse squirt? Falei, 5, 6. Ele falou, de jeito nenhum, não foi nem 4. Foi 4. Então, mas, logicamente, ele não estava desabonando, mas ele estava querendo dizer que eu posso ir mais. Sim. E aí, no segundo... E aí, não conseguia nem falar. Esse foi quanto? 597. Eu não sei mais. Fui tomar banho. E aí, no último, foi o 10, né? Então, assim, a questão também do desconforto, porque o que eu senti? Que na hora do desconforto, que você não sabe mais o que você tá fazendo, o que o seu corpo... Você fica tentando entender e tentando controlar, né? Quando você desliga... Acontece. Então, parece que 1 segundo antes do squirt, desse nível 10, foi um desligamento do meu corpo. Parece que eu desliguei. Saiu do controle, né? Saiu do controle. Na verdade, conectou com outras coisas que não era aquilo que você tinha como e aí, previsto. É isso. Aí eu fiquei apaixonada. Aí, Cadu, deixou a moça apaixonada, Cadu. Brincadeira. Aí, tá tudo bem. Vamos lá, dançar um forró, Cadu. E aí é isso. E aí o desconforto de você se permitir viver isso. Porque as mulheres não se permitem. Então eu tenho casos de mulheres que fazem squirt e não gostam, ou acham, não queriam ter, ou se sentem constrangidas, ou já avisa antes, ou prende. Então, assim, vamos aceitar, gente. Vamos conhecer. Você não é única, né? E aí conhece como? Também com vídeos. Então, como sexóloga, né, existe uma galera aí que é contra os filmes pornô e eu sou a favor. Mas, logicamente, tudo tem limite. Tem pessoas que ficam viciadas. E ela só vive no vídeo, não vive mais no ao vivo. Eu trocaria essa palavra vício, porque ela não existe. Tá. Não existe o vício em pornografia. Tá existe comportamentos compulsivos, né, que é diferente. Aí você vai ter isso em
várias coisas. Você vai ter isso na comida, você vai ter isso no remédio, você vai ter isso... Enfim, isso. remédio até vai lá que tem vício mesmo, porque tem substâncias ali que vão criar dependência no organismo. É outra coisa. Assim como o que a gente vai chamar de droga, né? Que são remédios e tal. Mas o vício, ele não existe. Como eu disse, existe a Carol Bonomi, procura ela aí no Instagram, é uma pesquisadora sobre sexualidade, principalmente sobre trabalho sexual, e ela aponta muito dessas questões sobre o discurso de vício. Isso é muito mais um momento cultural que a gente está vivendo, de questionar isso, né? Esses homens viris, que não sei o quê, não vou mais me masturbar, porque agora eu tenho que guardar minha energia para gritar feito um macaco gorila numa sala com mais 100 homens. Ai, eu sou forte e você é o coach. Tem isso. Tem a culpa na mulher, que ela não pode assistir, porque senão ela vai ficar viciada, e viciada Sim. não pode. É diferente. Aí muda tudo, enquanto para uns é virilidade, para outra é demérito. Então, assim, e culpar aquilo que está fora dos conceitos morais e cristãos da família tradicional brasileira, que a gente sabe que, né, como dizia o Nelson Rodrigues, né, por trás de todo paladino na moral existe um belo canalha. Então, geralmente é isso. Então você vai ver aí os pastores, né, que vão estar abusando. Não pode ver pornografia, mas ele pode abusar. Isso. Os padres. E essa coisa do... o homem tem mais necessidade do sexo. Gente, o homem é mais estimulado. O homem é mais livre sobre isso. A mulher, ela é tão tolhida que no momento que ela vira mãe, vira não sei o quê, vira santa, ela não tem mais nenhuma ligação com a sexualidade e ela desliga essa chama mesmo. Sim. Então, não é que o homem tem necessidade, são várias coisas, né? Então é igual o negócio do vício. Então são coisas... a gente pega mitos tidos como verdade que vão tolindo essa mulher. Comportamento mesmo, a cultura, por exemplo. Você vai ver a criança, uma adolescente, uma moça adolescente, fecha as pernas. Isso não é jeito de moça sentar. Sim, abaixa a saia, fecha a perna. Aí não, vamos no cabaré porque você precisa... Então, bem, a gente é formado e a gente vai ter que entender que parte de tudo que a gente vive na vida é uma construção cultural, é uma construção social. Ninguém nasceu com preconceito X ou Y. A criança não sabe isso. Ela não sabe o que é o conceito de homem, mulher, todas essas coisas. Não existe para uma criança. É a gente que vai formando. E cada vez mais a gente está introjetando dentro da nossa cultura esse discurso do preto, do branco. E eu nem falei aqui de raça, não. Falei mais no sentido de separar o que é uma coisa, o que é outra. É o pensamento binário, é homem ou é mulher, o azul e o rosa. Enfim, aí a gente está vivendo esse momento conservador no mundo e se a gente não se ligar, a gente vai estar reproduzindo esse lugar e apontando e julgando aquilo que pode ser o grande diferencial de uma vida mais justa e plena. Né? Isso. E aí, quem que é o seu público? Quem que te assiste? Queria que você explicasse isso que você falou. Olha, quem assiste, meu público é muito mais feminino, tem muito mais mulheres, casais e homens gays. É o público que mais assiste. O público que mais paga é o público gay e algumas mulheres, assim. E é como a gente estava conversando, assim, né? A gente tem... eu consigo enxergar... A diferença hoje, o passo além do que vem acontecendo com as mulheres, né? As mulheres estão cada vez mais ganhando, conquistando seu lugar, a gente já está podendo falar sobre isso, está vendo mulheres cada vez mais falando sobre isso, se impondo sobre seus desejos, do que quer, do que não quer, descobrindo novas formas de desejar, de se relacionar e tal. Então, consumir a pornografia já é um passo que a boa parte das mulheres fizeram. Pagar pela pornografia ainda é um tabu. Coisa que para o homem é super comum. A grande maioria das pessoas que pagam por pornografia é homem. No entanto, os homens héteros, cis, quando chegam no meu perfil, eles tendem a não ficar muito tempo. Quando eu faço
collab com atrizes que são grandes nomes do pornô tradicional, muitos homens passam a me seguir, mas muitos passam a deixar de seguir também. Porque eu vou falar de outras masculinidades, eu vou falar de uma outra perspectiva de vida, eu vou falar de um outro lugar sobre o masculino, do que a gente pode pensar, de como a gente pode agir. Eu vou falar em lavar o pinto, lavem um pinto, lave a bunda de vocês, porque o macho é porco mesmo, né? E tem coisas que são absurdas, não é porco só porque é desleixado. Tem, como eu disse, tem gente que não lava o ânus porque não quer passar a mão no cu, porque isso é coisa de... Nossa, sim. E aí a pessoa pega um câncer sim. no carretel. Aí fica difícil, né? A pessoa não lava o pinto. O pau sujo, Aí fica falando do pelo. Isso. Que a buceta tem que ser rosa. O cara não lava o pinto. Ele quer determinar como as mulheres devem se comportar, quer ser o chefe da família, o homem alfa, né? Tem esse negócio agora, né? Sim. Que tem que ser o homem alfa. O cara não lava nem o pinto, quer mandar em quê na família, gente? Esse daí do homem alfa, viu um vídeo que a Giovana Fagundes falando que os caras agora têm que subir a montanha e não sei o que eles vão se tornar melhores maridos. Aí ela falou assim, eu prefiro subir a montanha que fazer uma terapia. Não é? Aí, tipo assim, tem tudo a ver. Vamos lá, subir a montanha que eu vou ser viril, eu vou ser grita foda. lá em cima da montanha. E paga ainda e pra reza isso. um Pai Nosso. A terapia não tá em dia. Mas Enfim, é ótimo. Esse é meu público. Legal. Era isso que eu queria realmente falar. Porque acho que tá mudando bastante essa questão. E as mulheres, elas precisam realmente não desligar. Eu trato muito isso. Eu não tenho mais desejo, eu não tenho mais... Não tem porque não pensa mais nisso. Tem até gente criando um aplicativo que vende 5 minutos, sei lá, de quanto tempo, um conto erótico, um não sei o quê, para essa mulher se ligar com algo, porque senão ela não volta. Posso fazer uma pergunta? Inverter agora os papéis. Você como mulher... Você não acha também que passa por todo esse lugar, né, da mulher ser muito reprimida e tudo, mas ao mesmo tempo, atualmente, a gente tem um lugar muito raso do masculino que tá tirando o desejo das mulheres? Eu falo isso também. Porque cara, o que tem de amigas dizendo, eu tô desistindo, gente, tô desistindo porque... Vem os caras não falam o que presta, não se comporta como deve, no sentido de como se comunicar, de falar o que pensa, o que sente, o que age, o que faz. Tá sempre naquela lógica do trair. E olha que eu não tô falando aqui de um ponto de vista moral, não. Eu falo do trair quais são os nossos acordos? O que a gente pode falar sobre isso? Aí o cara vai, fica... Deu uma, depois some, não fala mais nada. Não, porque eu falo, tá existindo um movimento da solidão da mulher terapeutizada, da mulher, porque as mulheres, elas fazem um dossiê, elas vão terminar com o cara, dossiê, com todas as amigas, tarô, mentoria, terapia, pra poder terminar. Ela já entendeu com A, com B, com C, com todas as visões. O cara fez o quê? Nada. Aí se você pegar e falar pra ele, viu, isso daí que você fez foi um abusivo. Nossa, nunca tinha pensado nisso, valeu por me avisar. Pronto, hoje ele acha que ele já aprendeu. Tudo, né? Porque ele teve contato com alguém falando aquilo, eu logo aprendi. E não e o cara não quer ir lá desconstruir. A gente percebe um comportamento, a gente vai lá atrás, vamos lá. Então essa mulher terapeutizada, na hora que ela... tá entendendo tudo e vai conversar e ver que o cara não sabe falar, você não quer. Então é isso. Eu falei, tava muito militante. E fiquei um tempão sem querer transar com ninguém, porque não, vou desabonar todas essas pessoas. Mas aí, até onde? Quem que tá querendo me ouvir? Então esse aqui eu vou dar oportunidade? Então ok, de repente eu conheci um cara, sabe? Então, existe esses dois lados, mas existe sim esse conservadorismo, ou essa mulher que está cada vez pegando mais funções, então ela quer atingir melhores cargos, ela quer virar CEO também, ela quer assumir o lugar do homem, só que ela ainda tem todas as coisas da casa. E o filho, e aí ela tá estafada. Então, por isso tem mulheres até falando assim, eu sou contra o feminismo, porque eu queria aquele homem lá que cuidava de mim, eu não fazia nada. Não,
Isso daí você tá voltando pro conservadorismo, porque no final a gente tá realmente ficando estafada. Então, o que precisa é divisão de funções. De tarefas e tal. Inclusive emocionais, né? Compartilhar o emocional, não deixar... Porra, sim, gente. É isso, aí você se mata e a pessoa quer fazer a terapia em casal, mas e a sua, sozinha? Aí até pra você se melhorar, eu preciso estar junto. Né? É isso, mas então vamos para as perguntas. Desabafos! Vamos para perguntas e agora aqui, ó. Que homem que não faz terapia que eu tenho pra você. Isso aqui, gente, momento merchan também. Produtinhos da Romasex, @_Romasex. Vai lá no link da bio. Tem meu privacy, tem meu site, www.romasex.com.br. Só que esse daqui não tá lá, tá? Esse daqui você tem que comprar por DM, porque ele é exclusivo, novo. Então, olha só, ele além de ser um taco de beisebol que você coloca ali, decorativo na sala, ele também tem isso aqui, que não tá ligando. Aqui. Gente, é maravilhoso, tá? Porque esse movimento vai e vem, na hora que você coloca, ele quer entrar mais e é o auge. E ainda tem a linguinha aqui embaixo. Olha só. Maravilhoso. Então esse é o novo queridinho das Hot Wives também, que elas querem usar os corninhos dela. E é lindo, ó, decorativo. Você pode bater também, se não der certo. Isso não... Temos também controle... plug de controle remoto, isso aqui também é novidade na Romasex. Ele é maravilhoso. Dá acho que até 8 metros, então dá pra você ir no restaurante, pedir um suco e se confundir lá toda. Eu gosto dessa brincadeira. Não, eu já fui com o Rodolfo, só que ele fazia assim, ó. E eu falava assim, é disfarçado. E ele queria mostrar no meio do bar que ele que tava controlando. Eu, calma, mas faz disfarçado. E é isso, gente, o papo tá muito bom. Vamos para as perguntas do público. As mulheres são loucas por esse Mário. Falaram assim, não consigo nem mandar pergunta. Eu falava, amiga, manda anônima. Anônimo. Né? Vamos lá, cadê? Não consigo mandar anônima. Aqui, olha só que legal. Mande um abraço pra ele da galera do Colégio Redentorista de Fortaleza. Curtimos muito o trabalho dele. Muito isso aí, ó. Colégio Redentorista, pra quem não sabe, Redentorista é uma congregação católica. Foi aonde eu estudei. Não é legal esse? Eu achei o máximo essa pergunta, essa mensagem. A turma. Até desconfio de quem seja. Aí... Aqui também. Mandem beijos e que estou ansiosa pela nossa produção. Qual fetiche mais maluco que você já gravou? O nome dela, Just Joana, oficial. Qual fetiche mais maluco que você já gravou? Olha, gravar, deixa eu ver. Acho, não sei. Quando a gente passa aí pra esse mundo, aí tem uma hora que vocês dizem, assim, eu nem sei mais se isso é tão maluco. Mas, talvez o Golden Shower, talvez foi o... Agora, como eu descobri gostar de Golden Shower foi o melhor. Quero saber. Eu participava de um grupo de pessoas que era um grupo de poliamor ali, todo mundo trocava afetos. E aí tinha um casal que a gente sempre se pegava, né? Principalmente a esposa lá. E aí um dia todo mundo começou ali, cada um formar ali seus pega-pega e saiu do lugar e eu fiquei no jardim com essa moça. E aí tava ela me fazendo sexo oral e eu parei e disse, eu preciso mijar. Aí ela, mija em mim. Aí eu, tá bom. Aí eu comecei a mijar nela e, cara, a gente passou um mês ou mais falando dessa experiência. Porque foi a primeira vez dela, foi a minha primeira vez e foi incrível. Depois eu fui... Reverbera, né, a coisa... Na história do olho tem um intervalo. No intervalo fica um cara dentro daquelas banheiras de plástico
E quem quiser ir fazer xixi vai lá fazer nele. Aí, ó, é isso. Eu acho incrível, assim, tem muita coisa. Já recebi personalizados que são... Que eles até falaram, não, antes de fazer, no intervalo, antes de fazer xixi, vem aqui. Eu não tava entendendo, depois eu fui lá ver, eu fui fazer xixi no banheiro. Teve um personalizado que a pessoa escreveu pra mim e disse assim... Mário, eu queria que você fizesse um vídeo pra mim onde você transa com uma mulher grávida e você tenta tomar o leite dela, mas ela diz que você não pode tomar o leite porque o leite é pra criança. Aí eu... Já começou tudo doido, né? Porque a pessoa tem que estar grávida, ou seja, ela tem que ter tido criança há pouco tempo, porque pra ela ser lactante, ela tem que ter parido primeiro, né? Ah, é. Nossa, sim. Aí, segundo, eu disse, pô, onde é que eu vou arranjar uma grávida? E ainda tem que vir com a criança? Não pode ver a criança. Aí eu disse, fui falar pra ele, eu disse, tem algumas limitações aqui. Aí ele, não é pra ter mulher grávida, não é pra ter criança. Você faz tudo. Aí eu, pronto. Aí eu disse, o teatro, né? Eu vou lá, eu sou o cara, eu sou a mulher grávida e eu sou a criança. Caramba, eu fiquei, meu Deus, como eu vou resolver isso na minha vida? Aí eu disse, sabe de uma coisa? Aí eu disse, peguei, a cena toda se passa num telefone, eu ligando pra essa mulher. Meu bem, já que você tá grávida, eu vou tomar seu leite todinho. Como assim o leite, eu não posso tomar seu leite porque o leite é pra criança? Eu vou tomar seu leite. Então pronto, resolvi tudo numa conversa de telefone. Adorei! Tá vendo? Muito bom. Tá vendo? Coisa estranha? Tá aí, uma coisa estranha. Coisa estranha. Inclusive, ó, aceito personalizados, viu? Entre lá. Esse aqui. Em que medida o corpo revela traços da nossa personalidade ou história emocional? Pergunto isso por causa dos sinais físicos da ansiedade, medo, raiva, por exemplo. Não sei. Olha, eu não vou entrar no mérito da ansiedade, medo ou raiva, porque eles são sentimentos que são promovidos por diversos outros fatores. Mas uma das curiosidades que eu tenho uma formação em análise corporal do Reich. O Reich foi o assistente do Freud e a grande sacada dele foi que quando o Freud descobriu que dentro de todo ser humano existia o outro ser, que ele foi dar o nome de ego, superego, id e tal, o Reich olhou e disse, tudo bem, existe esse ser dentro de cada um, mas ele se manifesta do lado de fora no formato do corpo dessas pessoas. E ele começou a mapear isso durante muitos anos, e ele chegou à conclusão de que existiam 5 traços de caráter que se formam entre a gestação e mais ou menos os 5, 6 anos de idade. Eu não vou aqui dizer cada traço, porque para a gente não demorar muito, mas, por exemplo, durante a gestação, a gente está formando os conectores da nossa coluna, que se chama o processo de mielinização, capando nossa coluna vertebral para não dar curto-circuito entre os sistemas nervosos. E aí, a gente, dependendo da experiência que aquela mãe tem, por exemplo, um lugar que é confortável, quentinho, que é a barriga da mãe, que está ali alimentando, está fazendo isso e tal. Vamos supor que, de repente, pandemia. A mãe perdeu o emprego, ela não sabe, o pai também, ela não sabe o que vai ser do dia de amanhã, ela está grávida, ela começa a ficar tensa. Então, aquele lugar que era confortável, quentinho, acolhedor, ele passa a ser um lugar frio, duro, desconfortável para aquela criança. E aí a criança percebe que toda vez que ela se mexe dentro da barriga, a mãe lembra que está grávida e o lugar de novo fica desconfortável. Então o que ela faz? Ela guarda o corpo dela e leva toda a energia que ela tem para a cabeça. Pessoas que têm esse traço, elas têm um formato do corpo, por exemplo, de um corpo geralmente muito esguio, muito magrinho, muito franzino, com a cabeça muito maior. Geralmente os olhos esbugalhados, né? Aquele olhão grandão. E ela tem a tendência a ser uma pessoa muito mais racional. Ela não é uma pessoa muito dada ao toque, por exemplo. Ela prefere conversar. Ela é uma pessoa muito criativa, vive sempre no mundo da lua. Porém, ela tem dificuldade de executar o que ela pensa.
às vezes viaja demais, ela tem dificuldade de estar em público, porque lembra que lá dentro, quando ela mexia, causava o desconforto? Então imagina ela se apresentando para as pessoas. Claro, eu tô trazendo um traço, nós temos os 5. Você consegue falar um traço meu assim? Dá pra olhar pra mim e falar? Dá, você tem um traço que é um traço que se forma durante o período de amamentação, que é o período do traço oral, que é quando a criança, ela não teve necessariamente, ela não foi atendida de maneira exata naquela sua necessidade. Por exemplo, uma criança que nasceu, estava chorando, os pais, a mãe, o pai foi lá, botou a blusinha, deu de mamar, fez um monte de coisa e no fundo o que ela estava sentindo era um desconforto por conta da etiqueta da fralda. Então ela não foi atendida naquele ponto específico. Gente, então ela sentiu o quê? Ela se sentiu um pouco abandonada. Então o que é que essa pessoa tem e o que é que ela gosta? Ela gosta de pegar nas outras pessoas, ela gosta de abraçar, ela gosta de toque, ela chora, seja por coisas boas ou ruins, ela simplesmente ela gosta de se expressar, ela gosta de falar, de se comunicar, ela tá sempre... E aí tem 2 tipos de oral, tem aquele oral da falta, que é aquele que não foi atendido. Minha mãe não tinha leite, não me amamentou. Olha, fui no ponto, hein? Aqui é a base de biotônico Fontoura. Então, aí tem aquela pessoa que vai chegar num rodízio e ela olha 580 e tantas opções e ela diz, mas não tem suco de maracujá. Aí ela fica lá emburrada porque não teve suco de maracujá. Ou ela é daquelas que não, ela vai comer as 576. Entendi. Gente, tô chocada. Eu adorei. A gente vai ter que fazer outro podcast só disso. O que mais? Bom, isso aqui já... É possível ler uma emoção ou um bloqueio apenas pela postura ou é pela expressão corporal? Bom, você acabou de falar, né, mais ou menos. Eu falei do formato do corpo, porque o que eu reconheço isso em você é pelo formato que o seu corpo tem. Entendi. E como eu disse, a gente tem os 5 traços, então ele vai ser misturado, eu vou fazer ali um peso do medida. Qual é o traço que mais se apresenta naquela pessoa? Então eu sei que ela funciona mais daquele jeito. E aí quando um traço está em dor, todos entram em dor. Entendi. Isso não é a única coisa, isso dá uma pista de como as pessoas funcionam, isso facilita. E dá pra ver sexualmente a pessoa também não, né? Traço sexual, tipo, ela transa assim. Não. Porque, por exemplo, esse primeiro exemplo que eu dei, se é uma pessoa que não gosta muito do toque, ela é muito racional, talvez ela vai gozar muito mais numa conversa erótica do que propriamente no toque. Entendi. Enquanto aquela que eu falei que é oral, que gosta de pegar, que ela nem se importa com o que você tá falando, ela até quer que você fale, mas não porque ela tá querendo saber a história, mas porque ela quer ouvir a voz, porque é um outro sentir. A voz, o tom da voz, como aquilo entra, o toque, a lambida, o gosto, o cheiro, ela tá muito mais nesse lugar. Sim. Enfim. E tem a questão também da postura. Aí tem aquele livrinho clássico aí que eu acho que Deus o mundo já leu, que é, como é? O corpo fala, que aí você vai ter, corpo fala, né? Por exemplo, minha mãe já leu esse livro. Eu lembro desse livro lá em casa. Por exemplo, eu fiz muita rua, né? Eu sou palhaço, quando eu falo que sou bufão é porque eu sou palhaço, eu tenho uma formação de palhaço. Vivi muito tempo na rua, fazendo números de rua, passei América Latina. Então, assim, eu passava chapéu. E eu tinha que estar muito atento ao comportamento das pessoas. Tinha número que era participativo. Eu vou chegar, por exemplo, numa pessoa que tá lá, de braço cruzado, de cara emburrada, com 3 sacolas aqui, mais 4 aqui, desse jeito, pra levar essa pessoa pra participar do número? Não vou. Aquele corpo ali, aquele modo aquela postura me diz que ela não quer me receber. Ela tá com o braço cruzado, ou seja, ela criou um escudo ali pra mim. É diferente da pessoa que já tá de braço descruzado. Então ela ali já tem uma postura, ela tá sorrindo, ela tem um sentimento que me faz convidá-la. Assim também, como outra estratégia que eu tinha. Eu não quero aquela pessoa que tá assim, ó, querendo ir. Uhum. Não vou levar essa pessoa. Porque essa pessoa vai atrapalhar. Ela vai querer tanto que ela não vai querer sair, ela não vai querer fazer o que a gente... Coitada.
Ah, coitado. Mas enfim. Entendi. Faz sentido. Vamos ver agora as anônimas. As anônimas, geralmente, eu não fico muito animada, porque o povo só manda merda. Olha aí, melhorem. Melhorem. Vê se não tem umas aí. Se veio pra ele. Eu botei um story, né, pedindo para as pessoas mandarem perguntas. Tá devagar aqui, NGL. E em relação ao seu relacionamento, existe ciúmes? Tem que conversar sobre as cenas? Tipo, ai, nossa, vai comer essa gostosa. Já rolou alguma coisa assim? Olha, não. Em relação a trabalho, não. Eu tenho um relacionamento, já tem pouco mais de 7 anos. E a gente, desde o início, a gente tem uma relação onde a gente pode ficar com outras pessoas e tal. A gente decidiu, por uma experiência que a gente teve, né, lá no passado, que era melhor, por exemplo, não misturar entre trabalho e vida pessoal. Então, assim, se a gente quiser se pegar, a gente vai se pegar. Se a gente quiser gravar, é outra coisa. Sim, eu falo até tem que separar. Que profissional é até mais burocrático, né? Tem que assinar contrato, mandar foto, documento e tudo isso. Assina aqui, faz ali. Mas uma das coisas que a gente sempre teve como princípio, e confesso que foi algo que foi muito mais conduzido por ela, é que a gente tem uma boa comunicação. A gente sempre se comunicou muito, sempre teve essa predisposição para expor o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala um para o outro. E isso facilita a nossa vida. Assim, a gente não guarda muito. Então, nunca teve, em termos de gravação, algo que foi trazer um ciúme, nada disso. Porque ali está muito bem definido os papéis. Inclusive, ela é uma das pessoas que me filma, por exemplo. Ela que opera a câmera e muitas das cenas que eu faço. E ela tem um olhar incrível, ela sabe muito bem o que ela está fazendo e tudo mais. Então, assim, nesse quesito, não. A gente já teve outras situações que não é de gravação, mas a gente já teve conversas sobre... rolou tal coisa, aquilo me deixou desconfortável, e tá tudo bem, gente. Não é nós estamos em construção, né? Não só nós dois, mas nós, no sentido geral, nós estamos em construção daquilo que nos afeta, nos pega, nos deseja. Às vezes, o que é uma coisa hoje, amanhã, a mesma situação pode bater diferente. Total. E de novo, é o lance do fluido, né? Igual eu falo assim, eu não gosto de apanhar, não gosto de dor. Uhum. De repente, eu transei com um cara que me bateu e eu gostei. Exato. E aí é isso, tá tudo bem. Nesse lugar, ou as pessoas, não, eu já tive uma experiência com o Shibari e não gostei, aí eu nunca mais... Não, aí você conhece um parceiro que gosta muito e você se permite de novo e fala, nossa, agora bateu bem. Então, mas só que você tem que ir lá se permitir. Sim. Então, as pessoas têm muito essa coisa. Tem uma pessoa que eu tava em tratamento que tava bagunçada a cabeça, porque sempre teve o fetiche de ser cuckold e agora não tá mais fazendo sentido. E qual o problema? Tá tudo certo, Tá tudo bem. Aí a questão é, qual é a nossa capacidade de se comunicar? Porque aí agora é a hora de falar, é a hora de dizer, olha, isso aqui não tá mais fazendo sentido, como é que a gente pode equalizar? E aí agora tá gostando de podolatria. Pronto. Olha só, gente. Que incrível, que descoberta. Não é? Literalmente do pé à cabeça, né? Não, se eu for só corno, tem que ser corno pra sempre. Não, gente. Né? Trocou um chifre por um chulé, né? Tá tudo certo. Estamos acabando aqui, mas tem só mais 2 perguntas. Essa foi boa. Como ele consegue passar tanto desejo e tesão nas cenas que ele grava? O sorriso dele nos vídeos sempre me derruba. Essa é fã, hein? Ou fã... eu falei, essa, né? Mas acho que parece uma mulher falando. Essa é uma pergunta interessante, porque muitas vezes, quando eu falo dessa maneira, de que eu venho do teatro, que tem uma coisa ali que é profissional e tal, as pessoas confundem e fazem, como eu disse, né, sempre a coisa do binário, fazem uma cisão, assim. Então se é profissional, se é assim, não tem tesão.
ou se tem tesão, tem que ser o real, que chamam de real, e aqui é tesão real, é porque é essa pessoa que eu me pego e não sei o quê, aproveitei, liguei a câmera e filmei. Gente, eu acho que as coisas, elas se misturam sempre. Na vida, a gente é capaz de fazer isso. E o que vale é como a gente pode definir os limites desse lugar. Então, não é porque eu vou gravar que eu não tenha tesão. Tem pessoas que são maravilhosas e eu tenho tesão nelas porque elas são incríveis. Tem pessoas que viraram amigas pessoais, assim. Fora de cena, a gente nem se pega. Mas a gente tem um carinho, um afeto, um amor tão grande que é isso, virar pessoas de amizade que vai tomar bolinho com café em casa. Sim. E quando eu vou gravar, eu tenho tesão naquela pessoa, tem tudo isso. Mas ao mesmo tempo, é isso, tem um outro lugar que é profissional. E como eu falei, eu tentei desenvolver ao longo desse tempo todo o que eu chamo desse corpo sensível. E esse corpo sensível é esse corpo que se predispõe a receber o outro, da maneira que ela é. A outra pessoa, do jeito que ela, sabe, do jeito que ela tá ali se expressando. Eu sempre converso, o que é confortável pra você, o que não é confortável, o que é que você gosta, o que é que você não gosta. E assim, ó, parece que é umas coisas só de gravação, mas isso é na vida, gente. Isso é na vida. Quantas vezes você não já foi pra um rolê de ficar com várias pessoas, você diz, eu não gosto disso, e a pessoa vai lá e faz. Sim. Então, assim, como é que eu vou lá e eu vejo a pessoa tá desconfortável? Eu paro na mesma hora. Digo, não é porque eu tô ali gravando que eu tenho que garantir a cena. Não, eu vou lá e olho. Gente, tá tudo bem aí? Quer parar? Porque qualquer coisa tá tudo certo, também a gente para. O que importa é como a pessoa vai se sentir. E eu acho que ao agir dessa maneira, ao ser acolhedor, a pessoa vai e ela se abre comigo. E quando ela se abre comigo, eu me abro ainda mais. E aí é onde as conexões vão sendo feitas. E aí, como você a faz cena... a pessoa se sentir, que eu falei, a pessoa gostosa. E aí a pessoa, a cena fica linda. E aí eu sorrio. E aí eu sorrio de modo sincero. Sim. Eu queria beijar seus pés, de preferência com chulezinho. Será? Vamos negociar. Manda um oi aí no Instagram. Que a gente... anônimo não vale. Mas é isso, Sim. eu posso tentar. O chulezinho nem sempre eu tenho, né? Todos, olha só, não é todos os tênis. E aí tem uma que é quanto maior número de pessoas que já gravou na mesma gravação, assim. Sei lá. Surubão? Olha, na gravação, deixa eu ver, talvez com 20 pessoas por aí. Mas na vida, lembra lá daquela historinha daquele povinho que eu andava lá, que era o pessoal do Poliamor, maravilhoso e tudo mais? Teve uma festa que tinha 64 pessoas disponíveis a ter esse relacionamento. Mas aí era num lugar que tinha um salão embaixo, assim, que fizeram com várias camas, sofás e tudo. E eu lembro que tinha um piso listrado e botaram uma luz interessante. Eu juro pra você, ali devia ter uns 40, 45 pessoas trepando, fudendo. Ao mesmo tempo. Tinha uns que era 2 pessoas, às vezes 6, às vezes 4, às vezes 3. E ao mesmo tempo todo mundo naquele mesmo lugar. E eu tava no meio, eu derrubei até o negócio. E aí teve uma hora que eu já tinha transado também ali com várias pessoas e tal. E aí algumas pessoas saíram, foram pro outro lado. E eu acabei ficando sentado assim, sozinho. E eu olhei para aquilo, aquele monte. Tá derrubando tudo já. Aquele monte de gente fudendo, assim. Naquele lugar, com aquele piso. Gente, eu me sentia assim num filme do Pasolini, sabe? Assim, um negócio, eu olhava para aquilo e dizia, gente, que coisa incrível, que maravilha. A vida é bela. Não só por isso, mas era lindo aquele momento. Eu tenho um pouco do fetiche do trenzinho, né? De ver várias pessoas conectadas. Que eu a gente ficava contando. Tem quantos conectados? 5, é 6, mas tipo 45 ao mesmo tempo. Né? E eu fico assim, né? Olhando pra tudo. Aí, às vezes até eu falo pra pessoa que eu estou transando, viu? Não é que eu não tô sentindo aqui, é que eu gosto de ver tudo. Né? Então, tem essa coisa. E aí, a última pergunta é só sobre você ganhou o prêmio Mercado Erótico, melhor ator pornô. Como que você sentiu? O que foi esse prêmio pra você? O que você já tinha ganhado alguma vez? Não, eu nunca tinha ganhado. Eu tô há 8 anos, né, já trabalhando com isso e tal. E
E assim, eu fiquei muito surpreso por várias questões. Primeiro porque na hora da comunicação, né, que a pessoa me ligou e tal, e disse, olha, é que a gente tá querendo dar um prêmio e tudo mais, aí a gente vai depois passar a lista das pessoas, não sei o quê. Aí eu, tá bom, pra mim era tipo, eu vou ganhar um prêmio como vários outros vão, assim, era uma coisa mais coletiva, pelo tanto de tempo que eu trabalho e tal. Eu achei que fosse algo nesse sentido. E aí, a minha surpresa foi chegar lá e ser essa coisa do melhor ator, destaque de ator. Aí os caramba, velho, o negócio era outro, né? Eu fiquei até sem saber muito lidar direito. com isso, porque eu venho de uma escola de novo, vou voltar sempre ao teatro. Eu sou uma pessoa do teatro. E para mim, assim, foi muito claro, assim, que o que é importante ser visto é aquilo que eu produzo. Eu, em si, o Mário, eu sou uma pessoa interessante para se conversar, vai lá na mesa de baixo, a gente conversa, tem muito troco, escuto, falo, mas eu me vejo muito só como um ser humano comum, assim, não tem nada demais. Sim. Então, quando vem essa coisa do destaque, do prêmio, do melhor, eu fico muito sem saber o que fazer. Eu fico muito... Eu lembro que eu ouvi até um story seu, você falou assim, eu ganhei o prêmio e não consegui postar uma foto ainda. Porque eu não fiz nem foto. Eu pedi uma foto pra ele, uma foto, e ele falou assim, não tem sozinho. Não tem, eu só tenho com outras pessoas. E é isso, assim, a gente, por exemplo, no teatro, contar uma curiosidade que a maioria das pessoas não sabe, se perdeu essa ideia. Quando a gente bate palma, é porque antigamente o teatro ele estava muito amparado no lugar do ritual. E as pessoas entravam em catarse, né? Iam para um outro lugar refletir sobre a vida e tudo mais. Então, quando vinha a palma, era para as pessoas acordarem. Acabou a peça, tá bom? Vamos lá acordar. Entendi. E tal. E aí a gente hoje é muito mais para celebrar aqueles que estão ali, né? Parabenizar. Então, pra mim, é muito disso, assim, eu fico muito perdido, assim, foi legal, eu gosto, eu fico feliz pelo reconhecimento, agradeço a todas as pessoas que hoje conversam comigo, que falam do meu trabalho, do meu conteúdo, você chamar aqui, ter essa importância e tal, mas eu confesso que eu sou tímido pra isso. Sim. Gente, esse papo foi maravilhoso. Estamos aqui chegando ao fim. Agora eu vou chamar vocês, estão convidados, você e sua parceira, para a festa não mônica na Love Knox. Então, para você que é não monogâmico e busca um espaço seguro para viver e conhecer outras pessoas com a mesma liberdade, né? Que pensam igual você. É uma festa segura, é uma festa que as pessoas estão se cuidando, é uma festa que se você passar um pouquinho do ponto, vai beber mais, o bar vai perceber e vai falar, não, vamos beber uma água antes dessa próxima cerveja. E isso é muito gostoso. Então a Love Knox é um ambiente muito gostoso, e onde a gente fez, eu fiz a primeira edição meio que tipo, vamos pós-carnaval, vamos fazer. Tava todo mundo me chamando de não Mônica, porque eu fiz a personagem no Instagram com o Sansão, e foi meio que, não numa brincadeira, mas numa vontade minha de celebrar o carnaval e tudo. Eu tive tantos feedbacks positivos de falar assim, Bruna, eu vivi isso pela primeira vez na sua festa. Bruna, eu me senti seguro na sua festa. Bruna, eu conheci pessoas na sua festa. Bruna, eu parei de ser tímido na sua festa. Bruna, que eu falei, nossa, eu quero fazer de novo. Porque, e aí, enquanto eu tava falando, as pessoas, primeira edição, a segunda edição vai ser quando? E já começaram tantas pedirem, que eu fiquei muito feliz, mas eu pus uma data um pouquinho mais pra frente. Então a gente tem o Dia dos Namorados no dia 12, no dia 13, a festa da não Mônica, não namorados, afetos. Lá na Love Knox, se você quiser, no meu Instagram, me manda DM, que eu mando o link pra comprar o ingresso, custa R$70. É um ambiente maravilhoso, vai ser incrível com o DJ. Eu gosto disso, que é o Vini. Teve gente que também mandou pra mim, eu só vou se for o mesmo DJ. Eu falei, é só o Vini, é sempre o Vini. A gente ama o som dele. E é isso. Vocês estão super convidados. Agora passa seu @, aquele Mário, né? @aquele Mário, não tem erro, né? Mário, obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço a Bom Bruna. Que deu certo a agenda. Né? Agradeço a todos vocês que estiveram aí do outro lado, ouvindo, né?
essa fala toda. E assim, lembrar que sempre, eu acho que aí uma coisa que eu não posso deixar de falar, acho que é o meu último recado, vamos nos entender, principalmente para quem é criador de conteúdo, para quem está no âmbito do trabalho sexual, os trabalhadores, trabalhadoras sexuais, o quanto a gente é um coletivo, o quanto a gente precisa de direitos, o quanto a gente precisa entender e brigar, lutar, né, por um resguardo e uma proteção que seja institucional. A gente está vivendo momentos muito tenebrosos, conservadores, projetos Sim, como muitos desserviços. muito desse, principalmente aquele mocinho lá dos MBL da vida, criando projetos de lei que querem criminalizar quem faz o trabalho sexual. E eu acho que a gente precisa entender isso. E para você que consome também, porque no final das contas é sobre nós, né? É sobre o que a gente faz, o que vai afetar em você que consome. E, enfim, a gente precisa entender, respeitar, valorizar, porque nós somos trabalhadores, do mesmo jeito como qualquer outro trabalhador, e a gente precisa de direitos. Maravilhoso. Este foi aquele Mário. Então, gente, se inscrevam no canal. Um monte de gente me assiste e não se inscreve no canal. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Comentem lá o que você achou. E compartilhem muito com todo mundo, com a família. Não, talvez com a família não. Mas com quem você achar que deve assistir esse vídeo. Compartilhem, ajuda muito o nosso canal. E é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigada. Eba! Uhul! Palmas.